Boa tarde, pessoal. Como prometido, estou aqui, vou gravar esse áudio para esclarecer um pouco sobre o deixar ir. Muitas pessoas, elas acreditam, né, que o deixar ir não fala nada com o esposo, né, fica totalmente tratar mal, fica seca, dá né, vou dar um gelo nele. E não é nada disso. O deixar ir, na realidade, é para você se preservar e para que você não sofra mais. É para você colocar sua confiança integralmente em Deus e não agir com as suas próprias mãos. É para você confiar em Deus e dizer: Senhor, tá aqui, entreguei meu casamento, tá nas suas mãos. Eu vou orar, o Senhor vai me ajudar, mas quem vai lutar por mim é o Senhor. É uma confiança total em Deus. Isso você não consegue de um dia para o outro. Isso daí eu falo que é um treinamento, né? É orar para que Deus transforme o teu coração. Porque o deixaria, ele não é muito físico. Eu falo que o deixaria é uma atitude, e essa atitude é de mudança na mente. Porque a tua mente cria, né? A tua mente cria e cria situações para que você encontre o seu cônjuge. Isso é normal. Quando acontece a separação, a pessoa que foi deixada, ela fica muito fragilizada. E aquele primeiro momento, a única coisa que passa pela cabeça é a restauração do casamento. É que Deus complete essa obra o mais rápido possível. Né? Ela não está nem buscando a restauração pessoal dela, ela só fala: Senhor, eu vou mudar, traga meu marido, traga minha esposa. Então é aquele momento assim que eu falo que é a dor inicial. E eu digo para vocês que essa dor já foi comprovada cientificamente que ela é mais dolorosa do que um luto. Porque no luto você sofre, mas você sabe que você não pode fazer nada, a pessoa se foi, né? E com uma separação, você sabe que você perdeu naquele momento, né? Porque nós temos aquela sensação de perda mesmo, mas você sabe que a pessoa está viva e que você pode fazer algo. Então, quando você começa a fazer algo pelas suas mãos e você não vê resultado, aquele sofrimento te martiriza mais. Você vive um martírio. E isso aí muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas tentam agir com as suas próprias mãos fazendo muitas coisas erradas. E é tão simples o deixar ir, é tão simples a atitude do deixar ir que nós, num primeiro momento, nós não conseguimos entender. Eu vou falar por mim. Quando meu esposo foi embora de casa, ele estava com muita raiva de mim. Porque eu fui fazendo ao longo dos anos muitas coisas que, assim, que deixou ele chegar nessa situação dele querer ir embora. Então eu me sentia culpada, mas ao mesmo tempo eu me sentia livre. Porque eu falava: agora eu não vou sofrer mais. Só que foi assim, acho que não foi nem uma semana isso, porque eu já comecei a sofrer, acho que em menos de uma semana eu já estava buscando pela restauração do meu casamento. Só que naquele primeiro momento, eu queria o meu casamento restaurado. Eu queria que Deus trouxesse meu marido a qualquer custo. Eu falava: Senhor, eu me arrependo, Senhor, me mude. Só que se Deus trouxesse naquela semana, eu não mudaria. Eu voltaria a cometer os mesmos erros. Infelizmente, o ser humano, ele aprende mais na dor. Quando aquilo te machuca, quando aquilo te fere, você aprende de uma forma diferente. E eu tive que aprender. Então, naquele primeiro momento, eu só queria meu esposo, eu queria minha família. Eu falava para Deus que eu ia mudar, sabe? Assim como todos, emagreci muito, porque eu só ficava pensando naquilo. Aqueles dias, assim, pareciam dias de luto na minha vida. E eu ficava pensando no meu marido o tempo todo, o que ele está fazendo, com que ele está saindo, onde ele está indo, onde ele está comendo. E aquilo ali eu sentia que me machucava. Quando eu comecei a aplicar o deixar ir, não foi fácil, foi difícil. Pelo meu orgulho, eu já não ligava, não mandava mensagem, porque eu nunca fui de ligar e nem mandar mensagem. Mas eu brigava muito, sabe? Quando eu vi, eu brigava muito. Eu queria resolver a situação assim, na brigando. Só que ele não ia voltar com essa minha atitude, porque para que ele ia querer voltar para uma casa de uma mulher contenciosa que queria resolver tudo na base do grito? Ele não iria voltar. Então eu vi que eu precisava de mudança. Eu falo assim que em um ano eu fiquei dentro da toca.
Muitos podem pensar, nossa, mais um ano? Gente, foi um ano. Eu não tinha vontade de sair, eu tinha vergonha de sair. Ah, vou ao shopping, vou em algum lugar, eu vou encontrar o meu esposo. Eu tinha vergonha. Eu saía assim, eu ia na casa da minha irmã, do meu irmão, ou ia numa festinha em família que eu precisava ir, ia no aniversário porque eu tinha que levar minhas filhas, eu não poderia afastá-las, né, desse ciclo de amizade, esse ciclo familiar, e afinal de contas também eu não poderia deixar elas numa tristeza, porque eu estava passando aquilo ali, então eu não queria que minhas filhas sofressem o que eu estava sofrendo. E eu passei um ano na toca, até eu entender que Deus tinha muito mais para mim. Entendeu? Que a restauração do meu casamento, ela seria um bônus, mas o Senhor estava me mostrando uma vida totalmente dependente dele. E eu comecei a ver isso assim de uma forma diferente, mas foi um ano de luta, eu lutando comigo mesma. Que a luta é com você, é com a sua mente. Então eu comecei a orar diferente, sabe? Eu orava diferente ao Senhor. Nesse período de um ano, nós chegamos a nos reconciliar, ficar junto 2 vezes. Na última vez, que foi o maior tempo, né? Que ia fazer um ano ainda, não tinha feito um ano. Eu fiquei muito mal assim, porque eu estava certa da restauração, sabe? Já estava tudo certo, ele estava maravilhoso comigo e de repente tudo mudou. Então eu me vi assim de novo, ai Senhor, de novo naquele deserto ardente. Falei, não, não vou aguentar. Só que daí eu comecei a orar diferente. Não que eu tivesse desistido da restauração do meu casamento, mas eu foquei 100% no Senhor. Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor fizer para mim está bem feito. A partir de hoje, eu não sofro mais por conta disso. A partir de hoje, é o Senhor que vai falar por mim, é o Senhor que vai agir por mim. A partir de hoje, a minha confiança está integralmente em Ti. E orava assim. Então, a partir desse período, eu comecei a treinar minha mente. Quando vi um pensamento no meu esposo, eu já mudava, entendeu? Eu conversava com alguém, tirava o foco. Se eu estava vendo alguma coisa, eu tirava automaticamente, porque isso daí é um treino. Tirava. Tava pensando nele, começava a pensar aquela nostalgia, eu já mudava o foco. E assim foi, assim foi. E daí foram passando semanas e eu percebia que eu não tinha nem pensado nele. Eu só pensava nele na hora que eu ia orar, porque todos os dias, às 3 da manhã, eu estava ajoelhada, orando por mim, pela minha família, pelas pessoas que estavam na luta pela restauração, e eu apresentava o meu esposo. Mas eu levantava daquela oração, o meu esposo não existia para mim. E o tempo foi passando. Passando. E eu muitas vezes falava com a Rose, falava, Rose, tá estranho, eu não sinto mais. Será que eu deixei de gostar? Será que eu não gosto mais? Não era, é que eu tinha realmente descansado no Senhor. Vocês podem ver, eu creio que 99% dos testemunhos, a restauração acontece quando você realmente acha assim, olha, não, tá difícil, hoje agora eu vou buscar minha vida com Deus, eu não quero mais saber de sofrer. Não que a pessoa não queira o casamento, ela não quer mais sofrer pela busca da restauração, então ela começa a focar diferente. E assim foi comigo. Eu não ligava, eu não mandava mensagem, era ele que me procurava, geralmente para saber alguma coisa, né, o dia que ele ia pegar as meninas e tal. Mas, por exemplo, eu arquivava as conversas para não ficar olhando ele no WhatsApp, eu não ficava clicando. Então eu arquivava, eu falava com ele, eu já arquivava. Daí ele não ficava nos meus contatos visíveis. Quando muito difícil ele me ligar. Quando ele me ligava alguma coisa, muitas vezes eu não atendia, sabe? Ou eu estava perto de alguém, eu não queria falar, não atendia, eu esperava para falar pelo WhatsApp, porque eu tinha até medo de falar. E muitas vezes, quando ele vinha trazer, né, que às vezes ele pegava a minha filha pequena, quando ele vinha trazer ela, eu falava para minha filha mais velha pegar, para não ver. Mas eu não recomendo isso, não é que eu recomendo, é que para mim a última separação tinha sido muito traumática. Então eu queria dar um tempo para mim, eu queria me poupar. Agora, quando não tinha jeito, eu saía maravilhosa, entendeu? Muito bem arrumada, cabelo escovado, muito linda, maravilhosa, para ele ver que eu estava super bem. Quando eu ia levar também na casa dele, as meninas, alguma coisa, eu ia muito bem arrumada, sabe? Eu chegava assim na estica, né? Saía com o coração quebrado, mas ia.
Saía dali também, não pensava mais. E eu fui domesticando a minha mente. Então, o que é o deixar ir? O deixar ir são atitudes que você toma para que você não sofra. E são atitudes que você coloca confiança 100% em Deus. Muitas pessoas falam assim, mas é difícil eu deixar ele estar morando comigo. Realmente, quando você está morando junto com a pessoa, é difícil. Mas você tem como você doutrinar a tua mente. Não perguntar, não questionar, sabe? E começar a ver a sua vida. O que eu comecei a ter prazer? Eu comecei a ter prazer em me arrumar, eu comecei a ter prazer em passear com as minhas filhas, eu comecei a ter prazer em estar com meus amigos, eu comecei a ter prazer em estar com a minha família, eu deixei a minha casa mais alegre, porque eu recebia as pessoas, aquilo ali eu não focava mais no meu relacionamento, então eu vi que eu fui fortalecida em muitas outras áreas que eu estava deixando de lado, porque o meu pensamento inicial era a restauração do meu casamento e a volta do meu esposo. Não era isso que Deus queria de mim. Porque na realidade, e se não existisse o meu esposo, se ele morresse, né? Como que eu ia fazer? Eu ia morrer também? Não. Então o que eu coloquei na minha mente? Para mim, ele morreu. Tanto é que eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu quero que se eu ver uma porta e ver meu marido, que seja o mesmo sentimento. Nada. E assim foi feito. Só que eu orei muito por isso. Eu orei muito. Porque um dia eu estava conversando com uma amiga minha, ela é da Assembleia. E ela falou para mim, falou bem assim, Sol, o dia que você conseguir enxergar teu marido como uma porta, ver uma porta, porque ela também tinha passado por uma situação parecida no casamento, e o dela foram 3 anos de separação. Então eu falava, como ela aguentou? Ela falou assim: o dia que eu foquei e falei que eu queria ver ele como uma porta, Deus fez. E eu pensei, se Deus fez com ela, Deus vai fazer comigo. E eu comecei a orar nesse sentido, Senhor, que eu não tenha nenhum sentimento que eu venha sofrer. Mas que eu, quando vê ele, vê uma porta, eu não sinta nada. E assim foi passando o tempo, até quando ele foi trabalhar em Brasília. E antes disso, ele tinha sido mandado embora daqui, né? Então ele ficou um tempo, 1 mês e pouco, e depois ele arrumou um emprego fora. E quando ele arrumou um emprego fora, muitas pessoas falaram para mim: Meu Deus, como que vai ser? Só que eu tinha uma paz no meu coração. Eu tinha uma paz, porque eu tinha entregado 100% a Deus. Eu tinha uma paz no meu coração. Eu falava, vai ser melhor, porque eu não vou precisar ver, eu não vou precisar ter contato, vai ser melhor ainda. E foi, gente, foi, olha, foi Deus na minha vida. Eu glorifico a Deus, porque muitas vezes você não entende por que você está passando aquilo, mas quando Deus faz e Deus completa a obra, você entende. Quando ele foi para Brasília, ele não me via, ele não tinha. E eu, assim, eu não sabia, eu desconfiava pelas coisas que ele me falava, mas ele sempre me cuidou. Passava na frente da minha casa todas as noites. E ele não tinha mais isso, né? Ele não tinha mais esse contato comigo, ele não me via mais. Então ele começou assim a perceber que realmente ele estava perdendo a família dele. E foi quando ele quis voltar, né? Mas foi um processo, e é um processo. Então, eu falo assim, muitas pessoas falam, mas eu não consigo, né? Eu quero cobrar alguma satisfação. Mas, gente, vocês vão cobrar satisfação do quê? Se a pessoa, ela resolveu se separar de você, é justamente para não te dar satisfação. Então, por que você vai cobrar satisfação? Mas ele tem que ter compromisso com o filho. Ora a Deus. Mas ele não está pagando a pensão devida. Busque a Deus. Não, mas eu vou conversar com ele, porque ele tratou meu filho de uma forma diferente. Ele é pai, ele tem direito. Mas ele levou meu filho para ficar com a OM, né? E isso eu não aceito. Mas se ele está tendo um relacionamento com a OM, se ele está morando na OM, isso é mais do que natural. Ele vai fazer isso. Vai doer? Vai. Ore a Deus. Senhor, está doendo, eu não quero passar por isso, Senhor. Me livra desse cálice. Olha aqui, eu estou orando, eu estou buscando. E Deus vai fazer, porque Deus é Deus. Não tenha medo e nem receio de aplicar ou deixar ir, porque é o Senhor que está no controle. E o Senhor, Ele é justiça, Ele está acima de tudo, Ele vê tudo. Acha que Ele não vai fazer? Como que está sendo a sua plantação hoje? A sua plantação está sendo boa ou a sua plantação está sendo ruim? Porque de acordo com a tua plantação, você vai colher. Isso daí é inevitável, sabe? A plantação, ela é opcional, você escolhe.
Mas a colheita, ela é certa. Se você plantou arroz, você vai colher arroz. Se você plantou feijão, você vai colher feijão. Hoje, o meu marido está pagando por tudo aquilo que ele fez. Foi a plantação dele. Ele está totalmente arrependido de tudo que ele fez. Ele está querendo voltar para casa. Ele não tem como voltar para casa ainda, porque não é o tempo de Deus. O emprego dele é um emprego muito bom e ele está lá e não consegue arrumar um outro aqui. Então, é o tempo de Deus. Isso daí eu não questiono mais a Deus, porque o Senhor já me falou que é no tempo dele. Então, todas as coisas vocês levem a Deus. Então, não liga para falar, olha, ai, a bebê tá doente. Quantas vezes eu saí da minha casa, tarde da noite, num domingo, entendeu? Eu ia pro pronto-socorro que minha filha estava passando mal, sozinha. Chegava lá, eu via o casal, aquilo ali doía no meu coração, mas eu tive que passar por isso. Quantas vezes eu precisei fazer algo que ele poderia fazer, mas eu não ligava. Ele só sabia depois. Ah, por que você não me falou? Eu falei, não, porque não foi rapidão. Sabe por quê? Eu queria que ele percebesse que eu não dependia dele para viver. Eu queria que ele percebesse que eu estava vivendo a minha vida. O homem, ele percebe. A mulher também, ela percebe quando o cônjuge vai atrás com alguma desculpa. Né? Nós percebemos. Tanto é que eu percebi quando meu marido estava me procurando demais para falar comigo, porque antes ele ligava para saber das meninas e depois ele começou a mandar mensagem perguntando de alguma outra coisa, do meu emprego ou de alguma coisa que ele não fazia mais, sabe? Lembrando alguma coisa. Ah, lembra quando a gente foi em tal lugar, não sei o que, não sei o que. Então ele já estava assim, eu via que ele estava totalmente quebrantado. Então, o deixar ir, ele engloba tudo isso, sabe? O deixar ir é você realmente parar de focar no seu esposo, deixar Deus cuidando dele, orar, né? A pessoa, mas se eu deixar ir, eu não vou mais orar pela restauração? Ué, por quê? Você não quer restauração? Eu sempre quis, eu continuei orando. Só que eu sempre falo, continue orando e se fortaleça espiritualmente, porque é nesse período que aparecem os gaviões. Nesse período é que aparecem os pratos para você. Apareceram vários para mim. Eu sempre vejo gente falando, mas o amigo do fulano tá me procurando. Quantos? Quantos apareceram para mim? Desculpa, gente, Mas eu soltou aqui. rejeitei. E eu rejeitei porque eu sabia que se eu não rejeitasse, eu ia cair no mesmo laço que o inimigo estava tramando na minha vida toda, na vida da minha família, entendeu? No meu relacionamento, porque ele queria acabar com tudo. Então, se eu não rejeitasse, eu iria estar adulterando, eu iria estar contra tudo aquilo que eu estava orando todos os dias. E naquilo eu me mantive firme. Então, eu digo a vocês, vale a pena lutar, vale a pena, porque é a tua família, né? E é um bem precioso. Quando Deus completa a obra, Ele completa, não tem o que falar. Muitas pessoas também pensam que a volta do cônjuge é o fim dos problemas, e não é, tá? Às vezes até para você lidar com toda a situação, você é, conviver novamente junto, são situações que às vezes você fala, será que vale a pena? Mas vale, vale sim. Porque toda vez que vinha um questionamento assim, eu via tanto que eu lutei e eu falava, Senhor, não vou morrer na praia. Eu lutei até agora, eu não vou morrer na praia. E assim foram meses, foram anos. Mas eu creio que cada dia o Senhor me dá uma vitória diferente. Cada dia o Senhor livra minha família de algo e cada dia o Senhor está comigo, me fortalecendo cada dia mais. Então, o deixar ir é isso. Só que o deixar ir também é mudança de atitude sua, tá? Ah, mas eu não consigo. Por que não? Consegue sim. Sem o seu marido você morre? Sem a sua esposa você morre? Não. Então, se você não morre, tenta não pensar. Começou a pensar, muda o foco, liga um louvor, né? Não liga um louvor muito, né? Ai, Jesus, que você vai lembrar mais. Não, mais agitado. Ah, não, hoje eu tô muito. Ah, tem pessoas que falam assim: não, mas hoje eu acordei muito ruim, hoje eu acordei mal. Faça algo diferente. Faça algo diferente. Saia da rotina, tá? Saia da rotina. Vai almoçar com uma amiga, vai lanchar com alguém, vai na casa de uma tia que você não vê há muito tempo, sabe? Saia da rotina. Não deixe que isso venha atrapalhar, né, o seu processo de restauração. E pensa sempre que o processo de restauração está acontecendo primeiro com você.
É você que tem que estar restaurado, tá? E se Deus te escolheu aqui nessa relação, você é a parte mais forte. Então é você que tem que buscar. Pessoas falam assim: "Ai, mas nossa, mas por que aconteceu isso comigo? Eu que tenho que lutar? Além dele fazer tudo isso comigo, ela fazer tudo isso comigo, sou eu que tenho que lutar?" Não, você não precisa lutar. Se você não quer lutar, você não precisa lutar. Você não é obrigada a lutar. Agora, se você decide lutar pela tua família, nem questione isso. Tá? Agradeça a Deus por você ter essa experiência, tá chegando perto dele, você é a parte mais forte. Agradeça, somente seja grata. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. E também eu sempre falo que Deus ele não dá um fardo maior do que nós podemos carregar. Muitas pessoas têm questionado e falado: mas quanto mais eu oro, mais provação aparece. Gente, isso é normal. Não pense que depois que o casamento está restaurado, que não vai ter provação. Vai ter sim, porque o crente ele vai ser perseguido. Mas nós temos uma herança. O Senhor nos dá uma herança e uma promessa de salvação. Então não olhe a provação. Quer dizer que você está fazendo seu jejum, a sua oração só para o seu marido voltar? Não, se você estiver fazendo só por isso, não. Entendeu? Pode parar. Faça isso por você, faça isso por Deus, para você chegar mais perto do reino de Deus, para você estar mais perto da palavra do Senhor, para você se fortalecer na palavra de Deus. O Senhor, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. E as promessas de Deus, elas estão na Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus sendo dita a nós. Então, continue firmes, tá? Eu quero deixar aqui uma palavra de incentivo e falar a vocês que o deixarei é muito além do que somente uma palavra, um significado. Não. O deixar ir é uma mudança sua, uma mudança de atitude, tanto físico, na mente, é algo assim, eu falo assim que é um divisor de águas. Quando você praticar isso, você deixar que realmente Deus tenha o controle da tua vida, aí as coisas começam a mudar. Você pode ter certeza. E quando a pessoa fala assim que Deus, mas está escrito, né, que Deus tem o melhor para mim. Com certeza, Deus tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você e o melhor para você é a tua família. Não existe falar bem assim, Deus tem o melhor para mim, então eu vou, né, vou arrumar outra pessoa. Não, a melhor pessoa para você é seu esposo. E a melhor pessoa para sua esposa é você, né? Porque o Senhor, ele é fiel em cumprir tudo. Tantos testemunhos nós vemos quando a gente pensa assim, olha para minha situação tá difícil. Não tem situação difícil para Deus, né? Porque em Jeremias 29:11 está escrito: "Pois eu bem sei que os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vós dar um futuro e uma esperança", né? Então, a esperança ela está no Senhor. Ele tem um plano na nossa vida e o plano dele é o melhor. Se você confiar que ele tem o melhor, né? É porque realmente o melhor dele está em nós. Então, fortaleçam-se em Deus. Os planos de Deus são melhores que o nosso. Não existe plano de Deus que ele é perdedor, de jeito nenhum. Com Deus nós não temos perda, nós só temos vitórias. E ele, se ele começou uma obra, ele vai terminar. Deus não deixa nada pela metade, tá? Foquem nessa palavra em Jeremias 29:11, que os planos de Deus são melhores e são planos de paz e não de mal, e um futuro de esperança, tá bom? Fique todos com a paz de Deus e tenham um ótimo dia.